Você já se perguntou por que, depois de tudo o que viveu, todas as suas tentativas e todas as suas orações, você ainda está sozinho? Por que as conexões somem, os relacionamentos não florescem e aquela sensação de estar fora do fluxo não te deixa em paz? Isso não é acaso, isso não é azar, isso é um chamado. E neste vídeo você vai descobrir a verdade profunda e talvez chocante sobre por que você ainda está solteiro e por que isso tem tudo a ver com o seu propósito de vida. Mas antes de continuar, se isso já começou a ressoar no seu espírito, comente agora o número 11 aqui embaixo, como um sinal de que você reconhece que essa mensagem é para você. Deixe o like neste vídeo. Isso ajuda essa palavra a chegar a mais pessoas que, assim como você, precisam desse entendimento. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma revelação, nenhum alerta, nenhum conteúdo que pode mudar sua perspectiva para sempre. E compartilhe com aquela pessoa que parece estar vivendo a mesma luta silenciosa. Você pode ser a ponte entre a confusão dela e a clareza que ela tanto espera. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir pode virar a chave que faltava para tudo começar a fazer sentido. Em algum momento, todos já se perguntaram em silêncio: por que ainda estou sozinho? Mas e se essa solidão não for um erro, e sim uma estratégia? O que parece ser ausência é, na verdade, um plano divino em ação. Há um tipo de silêncio que não vem da falta, mas sim da preparação. E esse silêncio tem gritado em sua alma, buscando respostas que vão além do óbvio. Não se trata de carência emocional ou de relacionamentos frustrados. Trata-se de um tempo marcado por Deus, desenhado milimetricamente para proteger algo sagrado, sua essência. Você não clicou neste conteúdo por acaso. Esta é uma mensagem que chega com precisão cirúrgica quando sua alma está pronta para escutar o que já sabe, mas precisava lembrar. Há um motivo para o tempo de espera. É preciso entender que a espera não é uma prisão, é um portal. O tempo que você chama de atraso é, na verdade, um refinamento silencioso. Relacionamentos que não florescem, conversas que morrem no início, pessoas que somem sem explicação. Tudo isso parece aleatório, mas carrega um propósito: preservar você de conexões que diluiriam sua missão. A espera é a cura de vínculos errados e o preparo para alianças eternas. Quando você se sentiu esquecido, Deus estava te escondendo. Quando tudo parecia parado, Ele estava agindo no invisível. O que o mundo chama de solidão, o céu chama de treinamento. E o silêncio que você ouve agora, ele está ecoando o som da construção de um destino. Então, antes de chamar esse tempo de maldição, chame-o pelo nome certo: lapidação. Há um motivo pelo qual você não se encaixou, pelo qual suas tentativas não deram certo. Não foi rejeição. Foi seleção. Há uma diferença enorme entre ser esquecido e ser guardado. Você não foi deixado para trás. Você foi separado à frente do seu tempo. E isso, mesmo que doa, é uma honra espiritual que poucos reconhecem no momento, mas que transforma tudo quando finalmente compreendida. Desde cedo, você já percebia que havia algo diferente. Não conseguia se encaixar nos moldes comuns, nas relações superficiais, nas conexões que pareciam boas demais para serem verdadeiras. E de fato, não eram. Porque a sua jornada nunca foi comum. Aqueles que carregam um chamado diferente também vivem uma preparação diferente. O amor não chegou ainda não por falta de merecimento, mas por excesso de propósito. Você carrega uma marca invisível, uma espécie de impressão espiritual que impede que qualquer um se aproxime sem ser autorizado. Parece místico, mas é real. Deus não deixa que seu coração seja tocado por mãos erradas. Essa marca a afasta, sim. E você já sentiu isso, aquela conexão que parecia promissora e sumiu de repente. Aquele encontro que quase foi,
mas algo inexplicável atrapalhou. São bloqueios que não têm lógica aos olhos humanos, mas que no mundo espiritual significam livramentos. Muitos tentaram se aproximar, e você tentou também, mas algo impediu. E por mais que sua alma tenha clamado por companhia, houve um filtro divino em ação, separando o joio do trigo antes que ele entrasse no seu campo. É um tipo de censura espiritual que não aceita contaminação, porque o que você carrega não pode ser manchado por promessas vazias. E mesmo que doa ver outros seguindo em frente, casando, construindo, amando, saiba disso, nem toda construção é sólida. Muitos constroem castelos em areia emocional. Você não. Você está sendo preparado para plantar algo que dure gerações. Seu amor será um testemunho, não um passatempo. E por isso, o amor não chegou ainda. Porque o que está vindo não é comum. Se essa mensagem está ativando algo dentro de você, se enquanto assiste, você sente como se estivesse ouvindo uma verdade que sua alma já conhecia, comente o número 11 aqui embaixo. Mas não é qualquer número. No plano espiritual, o 11 é um código de despertar elevado. Ele representa o momento em que sua consciência deixa de apenas esperar e começa a cocriar. É o número da intuição alinhada, da manifestação acelerada, da abertura de portais energéticos. Quando você digita 11, você está mais do que reagindo. Você está respondendo. Está dizendo ao universo: eu estou pronto. Está ativando o campo invisível ao seu redor, reconhecendo que algo está se movendo dentro e fora de você. Você não comenta por engajamento, você comenta por alinhamento. E quanto mais pessoas digitam 11, maior é o campo de frequência que se forma aqui. É como uma chama que se espalha, não para destruir, mas para iluminar. Então, faça parte desse momento. Digite 11. Não apenas como espectador, mas como co-criador do que está vindo. Já parou para pensar quantas pessoas chegaram até você e simplesmente partiram? Quantos planos começaram promissores, mas murcharam sem explicação? Quantos quases foram embora sem virar agora? Há uma verdade escondida por trás dessas experiências. Deus não permitiu. Por mais que seu coração estivesse disposto, ele via o que você não podia ver. Não era sobre afinidade, química ou desejo. Era sobre propósito. E o seu é grande demais para ser compartilhado com qualquer um. Por isso, corações foram selados. Relacionamentos foram encerrados antes mesmo de começar. A porta não se abriu porque a chave era errada. Essas interrupções doem e machucam mais ainda quando não entendemos o motivo. Você se questiona, se culpa, se sente insuficiente. Mas a verdade é que você foi protegido de um desvio emocional que comprometeria seu chamado. O coração de um escolhido não é um brinquedo para ser usado por qualquer um. É um artefato sagrado, onde Deus deposita promessas. E por isso, Ele mesmo bloqueia conexões que parecem boas, mas que destruiriam seu futuro. Cada não, cada término, cada rejeição silenciosa era Deus fechando portas para preservar sua missão. Se você se sente preso num ciclo de solidão, entenda, esse ciclo é uma cerca de proteção, não contra o amor, mas contra o amor errado. Deus não quer apenas que você ame, mas que ame certo. Não quer que você encontre qualquer pessoa, mas aquela pessoa cuja presença não apague sua luz, mas a amplifique. Por isso toda conexão que Ele não permitiu era, na verdade, um livramento disfarçado. No mundo natural, é fácil ser enganado por palavras doces, sorrisos ensaiados e boas intenções. Mas no mundo espiritual, o que conta é a essência. Aquilo que os olhos não veem, mas o espírito sente. E é exatamente por isso que o seu discernimento está sendo intensificado durante essa temporada de solidão. Deus não quer apenas que você saiba escolher. Ele quer que você enxergue. Exatamente como quem aprende a ler entre linhas silenciosas da alma. A atração física pode enganar, o carisma pode mascarar,
Mas o discernimento é a lupa divina que revela o que está escondido nas entrelinhas da intenção. Essa lente não nasce pronta. Ela é moldada no silêncio, na rejeição, nas lágrimas que ensinaram mais do que conselhos. Enquanto muitos estão vivendo distrações disfarçadas de relacionamentos, você está sendo equipado com visão espiritual, uma habilidade que poucos têm. Perceber o que parece perfeito, mas carrega veneno invisível. Discernir é mais que identificar o mal, é perceber o que é bom, mas que não é para você. E essa maturidade não se desenvolve no meio do barulho. Ela cresce quando o coração aprende a escutar mais o céu do que os próprios desejos. Deus está ensinando você a não se guiar pela pressa, mas pela paz. A não se entregar pelo medo da solidão, mas pelo alinhamento de propósito. Cada situação frustrada no seu passado foi um teste silencioso de percepção, um treino para o espírito, porque a próxima aliança que virá exigirá que você enxergue além do que o mundo aprova. Você não está sendo treinado para o comum. Está sendo moldado para reconhecer o extraordinário, e esse reconhecimento começa com discernimento. A solidão não é um erro no roteiro da sua vida. É o palco onde os maiores líderes da história foram preparados. Pense em Davi antes de ser rei, em Moisés antes de libertar seu povo, em Jesus antes de iniciar seu ministério. Todos eles passaram por desertos, cavernas e silêncios. E o que o mundo chama de abandono, Deus chama de treinamento. Você está nesse mesmo ambiente sagrado agora. E é por isso que a companhia ainda não veio. O trabalho em você ainda não terminou. A missão que está sendo gerada dentro da sua alma é grande demais para ser construída no meio de distrações. Na solidão, você descobre forças que não sabia ter. É quando não há ninguém para validar suas decisões que você aprende a confiar em Deus acima de tudo. É quando a carência bate mais forte que você aprende a beber da presença divina e se saciar com ela. Muitos fogem da solidão porque ela exige enfrentamento de traumas, medos, padrões, feridas. Mas você foi chamado para permanecer, porque Deus quer forjar em você uma resistência que não será abalada quando as tempestades vierem. O líder que ele está moldando precisa ser forte o suficiente para carregar não só a própria história, mas a de outros que serão influenciados por ela. Essa missão, por mais pesada que pareça, é o selo do seu chamado. Você não está sendo deixado de lado. Está sendo lapidado como diamante bruto. Os grandes projetos de Deus não nascem em multidões. Eles são gestados no escuro, longe dos aplausos, longe dos likes. Quando o momento certo chegar, você não será apenas uma boa companhia. Será uma voz, um alicerce, uma presença que carrega o céu dentro de si. E isso só se constrói na solidão. Você já sentiu que algo te bloqueava? Como se, mesmo quando tudo parecia certo, algo invisível impedisse a conexão de se aprofundar. Isso não é azar. Isso é intervenção. A proteção de Deus muitas vezes não vem na forma de anjos com espadas flamejantes, mas como uma sensação de não é por aí. O seu espírito percebe antes do seu coração entender. É como se Deus, com todo cuidado, colocasse um escudo ao redor de você, não para te isolar do mundo, mas para impedir que o mundo te roube antes da hora. Esse escudo não é punição, é zelo. Relacionamentos envolvem trocas de energia, e nem toda energia é compatível com o que você carrega. Você já esteve perto de alguém que parecia sugar sua alegria, que depois de uma conversa, você se sentia esgotado, confuso, emocionalmente drenado. Isso não é normal, é espiritual. E por isso Deus tem sido seletivo com quem Ele permite se aproximar de você. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre presença constante, mas sobre presença alinhada. Deus não quer que sua luz seja drenada. Ele quer que ela seja fortalecida. E isso só acontece ao lado de quem sabe cuidar dela. O que você chama de bloqueio, o céu chama de escudo.
O que você viu como rejeição era salvação. Não porque aquela pessoa era má, mas porque não era sua. Deus está te protegendo inclusive de alianças que pareciam boas, mas que trariam danos irreparáveis à sua alma. Cada ausência foi uma barreira de proteção. Cada não foi um escudo invisível impedindo que sua essência fosse corrompida. E um dia, você vai agradecer por cada porta que não se abriu. Você não está apenas vivendo a sua própria história, você está reescrevendo a de toda a sua linhagem. Há padrões invisíveis que atravessam gerações, relacionamentos fracassados, amores baseados em dor, abandonos repetidos e silêncios que viraram herança. Mas quando Deus escolhe alguém para quebrar esse ciclo, Ele o separa. E é exatamente por isso que você tem vivido essa temporada de espera. Você é a ruptura, o divisor de águas, a muralha que impede que o passado continue a comandar o futuro. E romper com décadas de disfunção exige mais do que desejo, exige preparo. Muitos dos traumas que você carrega nem começaram com você. Eles foram passados como uma corrente invisível, alimentada por hábitos, crenças e dores mal curadas. Deus está usando sua solidão como um tempo de restauração profunda. Está curando feridas que nem foram suas, mas que habitam dentro de você. Porque para construir uma nova história, é preciso curar o solo. Sua vida amorosa tem sido protegida não por acaso, mas para que você não replique os mesmos erros que destruíram corações antes de você. Você está sendo transformado para se tornar o elo que muda o destino da próxima geração. Essa responsabilidade é pesada, e por isso o processo é intenso, mas também é sagrada. O que você está enfrentando hoje não é castigo, é missão. Enquanto muitos estão repetindo ciclos por comodismo ou ignorância, você está rompendo correntes por coragem e obediência. E o céu inteiro reconhece isso. Quando o seu tempo chegar, sua história de amor não será apenas bela. Será histórica, porque ela não apenas trará alegria a você, mas libertação à sua linhagem. Amadurecer dói, principalmente quando esse amadurecimento acontece em silêncio, longe dos olhos de todos, onde só Deus te vê. O tempo de espera não tem sido apenas uma pausa, tem sido um laboratório. Deus está refinando sua alma como ouro no fogo. Está revelando partes de você que precisam ser curadas, fortalecidas, reconstruídas. A paciência, a humildade, o domínio próprio, tudo isso está sendo desenvolvido sem plateia, mas com propósito. É nesse tempo que você aprende a não reagir por impulso, a não implorar por migalhas de afeto, a não se curvar à pressão do mundo. Está se tornando inteiro. A verdade é que muitos entram em relacionamentos esperando que o outro os complete. Mas Deus está te ensinando a ser completo antes de amar. O amor verdadeiro não se apoia em carências, ele floresce em plenitude. Sua solidão tem sido fértil. É nela que você tem aprendido a se escutar, a se curar, a se respeitar. Está sendo treinado para não aceitar menos do que merece e para não dar menos do que é capaz. Porque um coração maduro não fere por distração nem se entrega por desespero. Ele escolhe com sabedoria, ama com responsabilidade e constrói com consciência. Esse processo, por mais longo que pareça, é a base do que virá. Relacionamentos não fracassam por falta de amor, mas por falta de preparo. Deus está te livrando disso. Está refinando seu caráter para que, quando o parceiro certo chegar, você saiba como manter o que ele confiou em suas mãos. Amar é uma construção diária e você está aprendendo a arte do alicerce. A estrutura emocional que você desenvolve agora sustentará não só um relacionamento saudável, mas também o legado que virá dele. Por isso, não lute contra esse tempo. Abrace-o. Chore, questione, mas não desista. A dor do refinamento é o preço da grandeza. Deus não está apenas preparando um relacionamento para você. Ele está preparando você para um propósito.
E esse propósito exige maturidade. Quando você olhar para trás, perceberá que cada lágrima serviu como cimento para algo eterno. Sua alma está sendo lapidada para amar de forma que o mundo não conhece, com inteireza, coragem e verdade. Enquanto você se prepara, Deus também está trabalhando do outro lado. O parceiro que você tanto espera não é qualquer pessoa. É alguém com uma missão que complementa a sua, com um espírito que entende o seu e com uma bagagem que encaixa na sua jornada. Mas para que isso aconteça de forma plena, é necessário que ambos estejam prontos. Deus não une dois corpos, Ele une dois propósitos. E por isso, Ele está esperando o tempo certo para revelar essa conexão. Não por crueldade, mas por precisão. O céu trabalha com alinhamento, não com pressa. Talvez você sinta que está atrasado, que o tempo está passando e nada acontece. Mas Deus não se move pelo relógio humano. Ele se move por estações. E quando a estação da união chegar, tudo se encaixará de forma tão natural que você perceberá que a espera não foi tempo perdido. Foi estratégia. Seu parceiro não será um fardo, será um impulsionador. Alguém que respeita sua luz, que compreende seu silêncio, que se une a você sem tentar te moldar. E isso só é possível quando ambos chegam inteiros, curados e alinhados. Você não está esperando uma pessoa, está esperando um propósito. Quando essa união acontecer, não será só sobre romance, será sobre legado, sobre transformação, sobre influência espiritual. Juntos, vocês serão mais do que um casal. Serão uma mensagem viva de que o amor de Deus ainda constrói alianças sólidas que resistem ao tempo, ao caos e às tentações. E essa união não pode ser fabricada. Ela só pode ser revelada no tempo exato. E esse tempo está chegando. O mundo ensina que esperar é perder tempo. Mas Deus ensina que esperar é construir tempo. Enquanto você aguarda, Ele está construindo não apenas uma história de amor, mas uma estrutura que sustenta o peso da eternidade. Cada dia em silêncio, cada oração não respondida, cada momento em que você pensou em desistir, tudo isso está sendo somado como tijolos de algo muito maior. O propósito da espera é formar em você uma fortaleza. Uma base tão sólida que quando o amor chegar, ele não precise curar suas feridas, mas apenas florescer em solo fértil. Você não está em pausa. Está em progresso. E mesmo que ninguém veja, o céu está celebrando cada avanço interno. Você está se tornando alguém capaz de amar sem se anular, de se doar sem se perder, de ser presença sem depender da presença do outro. Isso é raríssimo. Isso é divino. É o tipo de transformação que não se constrói em relacionamentos apressados, mas em encontros profundos com o próprio Espírito. Esperar não é passividade, é maturidade ativa. E quando esse tempo for cumprido, você não apenas encontrará alguém, você encontrará uma missão a dois. Uma parceria onde o amor será o combustível, mas o propósito será o destino. E tudo que você viveu até aqui, cada dor, cada ausência, cada não, fará sentido. Porque você verá que estava sendo preparado para algo que não se destrói com o tempo. Algo eterno, algo divinamente arquitetado.